Meu irmão, minha irmã, tudo bem? Deus colocou no meu coração uma palavra e eu queria compartilhar com vocês. Pode ser? Vamos lá? E o título dessa palavra é: Você já se decidiu se você vai ou se você fica? Qual foi a sua decisão, hein? Então, vamos lá? Vamos ler a palavra? Essa palavra fica em Mateus 8, versículos 11 e 12. Tá? Então vamos lá. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra, que seja o Senhor falando através da minha vida, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver, os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz. Senhor, quebranta o nosso coração para que possamos ouvir qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, essa palavra, quando Deus tocou no meu coração e falou comigo, essa palavra ela fala sobre a fé de um centurião, né? Um centurião, um cara tinha um poder aquisitivo alto, né? Na época de Jesus, e esse cara tinha uma pessoa enferma na casa dele, um servo, né? Alguém que servia a esse centurião. E esse cara estava muito doente, e esse centurião foi e encontrou Jesus, o Senhor Jesus na rua, e encontrando o Senhor Jesus, ele falou ao Senhor Jesus que ele estava passando por essa situação, e que ele queria que o servo dele fosse curado. E aí o Senhor Jesus falou, não, então daqui a pouco eu vou lá. E ele falou, não, eu não sou digno que o Senhor pise na minha casa. Porque, né, então ele já se colocou como um cara pecador. E aí, nisso, o Senhor Jesus falou assim, nunca vi uma fé igual desse homem, né? Que ele falou assim, olha, eu tenho soldados no meu comando, que eu mando eles fazerem uma coisa, eles fazem, eu mando fazer outra, eles fazem, e assim o Senhor, se o Senhor mandar daqui, o meu servo será curado. Então ele mostrou uma fé gigante que ele tinha. Porém, esse texto aqui, ele vai além dessa fé desse centurião. Ele fala comigo, dentro de mim, uma coisa muito mais importante, né? Não que a fé não seja importante, a fé é muito importante, mas é uma coisa importantíssima, que é falando sobre a salvação. Quando Jesus fala aqui no 11, que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, ele estava querendo dizer o que ali naquele momento, eu entendo eu, né? Naquele momento. Ele está querendo dizer que muitos, que são quem? Que são do povo de Jesus Cristo, o povo de Deus, não vão conseguir a sua salvação por não crer no Senhor Jesus, por não ter fé, como teve o centurião a sua fé. Então, muitos vão perder a chance, porque logo no 12 ele fala assim, entretanto os herdeiros do reino serão lançados para fora. Olha só, os herdeiros. Quem são os herdeiros? O povo de Deus. Então, colocando no nosso tempo de hoje, né, trazendo para os dias atuais, então eu posso concluir o quê? Muita gente está dentro da igreja, das igrejas, fingindo de ser cristão, porque são pessoas que não leem a palavra de Deus, são pessoas que não oram, que não jejuam, que não buscam o Senhor, não falam de Deus para ninguém. São pessoas apenas que fazem da igreja um clube social, apenas vão visitar a igreja. Então, tirando um pouco do contexto que a gente está falando do povo de Deus, o povo judeu, nós estamos falando um pouquinho nos tempos de hoje. Então, nos colocando nesse lugar, o que acontece? Pessoas que estão hoje brincando de ser cristão e não são, pessoas que só vão para ouvir uma boa música, né, quando é louvado lá no início, pessoas que só escutam a palavra, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, pessoas que não estão ligadas e conectadas. Aqui tem um grande alerta,
que essas pessoas, elas podem ser lançadas para onde? Para fora. Elas podem ir para o lugar onde vai ter choro e ranger de dente. Onde é esse lugar, gente? É no inferno. Então aqui Jesus, ele estava alertando o povo dele, né? No caso, nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador, está nos alertando. Olha, vocês têm que ter fé, vocês têm que me buscar, vocês têm que fazer por onde? Para você poder ir morar comigo lá no céu. Se nós não fizermos a nossa parte, dificilmente nós iremos morar no céu. Então, por isso que o título que eu escrevi aqui é: você já se decidiu se você vai ou se você fica? Você já se decidiu? Você está buscando para ter mais fé? Você está lendo a palavra de Deus para que você aprenda mais a palavra de Deus e tenha a sua fé aumentada? Você tem feito a diferença no meio da tua casa, da tua família, do teu trabalho, na escola, caso você seja um estudante, na rua? Você tem feito a diferença? Você tem falado de Jesus? Você tem verdadeiramente posto aqui, no seu coração que você é um cristão? Cristão segue a Cristo. Você verdadeiramente está buscando a Cristo? Você está em cima do muro? Tem gente que está em cima do muro. Está em cima do muro achando assim, eu não vou para um lado nem para o outro para não me comprometer. Acontece que quem está em cima do muro também vai ficar. Porque só vai quem se posicionar crendo no Senhor Jesus. Quem for batizado, quem perseverar até o fim, esse vai conseguir alcançar a tão sonhada glória. Tem uns que estão sendo enganados pelo inimigo, falando que, depois que eu morrer, acabou. Eu sofro aqui, mas depois que eu morrer, acabou o meu sofrimento. Mentira! Vai começar o teu sofrimento. Você não buscou Jesus, e se você, por acaso, escolheu a porta larga e ir para o inferno, meu filho, não vai acabar não. Vai começar teu problema. E é para a eternidade. Não tem fim. Não tem fim. Assim como ir para o céu, morar com o Senhor, também é para a eternidade. Não tem fim. As dores, se você tem dores, vão acabar. Se você tem doenças, vão ficar aqui no mundo. Se qualquer problema que você tem, vai ficar por aqui mesmo. Então, faça como o centurião. Tenha muita fé no Senhor Jesus. Porque com a fé, você vai chegar lá. Com a fé vai mover montanhas, como diz a palavra de Deus. Você vai conseguir, através da sua fé em Jesus Cristo, você vai conseguir buscar tudo que você precisa para poder ir para o lugar certo. Então, meu irmão e minha irmã, guarda dentro do seu coração essa palavra, tá? Que ela está em Mateus 8, 11 e 12. Então, se você puder até ler o todo, sobre o centurião, é bom. Mas aqui, falando sobre o quê? Que muitos virão do Oriente e Ocidente. Tem muita gente que não está na igreja hoje, que está fazendo besteira aí, e que vai se arrepender na hora certa e vai conseguir ir lá, tá nessa mesa, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Ao passo da pessoa que está na igreja muito tempo, mais distraída, tá? Como eu vi uma frase uma vez, uma pessoa falando assim, que a pessoa está perdida dentro da igreja. Você imagina? A pessoa está perdida dentro da igreja. Então, essas pessoas que ficam perdidas dentro da igreja, se elas não acordarem, se elas não se ligarem, é capaz de elas não irem. Então, meu irmão e minha irmã, posso te dar um conselho? E esse conselho serve para mim também. Decide logo. Decide para onde você quer ir. Decide de uma vez se você vai ou se você fica. Não fique em cima do muro, não. Desce desse muro. Desce desse muro, porque eu te garanto que com o muro ninguém vai. Só vai quem decidir o caminho que quer ir. Porque o pior pessoa perdida é aquela que não sabe o caminho. Então, o que acontece? Você fala, pô, Eduardo, mas se eu estou perdido no seu caminho. Não. Tem aquela pessoa que ela está perdida, mas ela sabe onde ela quer chegar.
ela está perdida, mas ela sabe onde quer chegar e ela procura o caminho certo para ela se encontrar. E existem aquelas pessoas que estão perdidas e não tem nem noção para onde elas querem ir. É dessas que eu estou falando, totalmente perdidas. Então, meu irmão e minha irmã, eu espero que esse vídeo toque no seu coração para você compreender que você precisa perseverar até o fim. Você precisa buscar a Deus incessantemente, para que quando chegar nesse dia, nós não sejamos colocados para fora, não sejamos colocados para o local onde vai ter sofrimento e ranger de dente, tá bom? Que você possa estar nessa mesa, nesse banquete, com Abraão, Isaac e Jacó, lá no reino dos céus, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. E ó, eu vou te pedir uma coisa, se você puder, compartilha esse vídeo, me segue aí, tá? E clica aí no sininho para você receber todas as notificações de vídeos novos e deixe o seu like. Eu preciso muito, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por mais essa palavra que o Senhor me deu a honra de poder estar compartilhando com meus irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor, que possamos compreender que precisamos, Senhor, cada vez estar nos preparando mais para esse grande dia. Sei que o dia está chegando, Pai, e nós não queremos ir para o lugar de sofrimento e de ranger de dente. Não, Pai, não queremos. Pai, nos ajude, aumente a nossa fé, porque o Senhor é o autor e o consumador da fé. Aumente a nossa fé, Senhor, para que possamos conseguir encontrar o caminho correto, para que possamos estar com o Senhor lá no céu, nesse banquete. Amém? Muito obrigado, Pai. Amém. Meu irmão, espero que você tenha gostado dessa breve palavra. Espero que minha irmã, que você tenha gostado também. Não esquece não, compartilha lá, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá bom? E ó, não esquece de ativar o sininho para você receber todos os vídeos, tá bom? Fique com Deus, que Deus te abençoe grandemente, ó. Tamo junto.